usá-lo e abençoá-lo essa noite. Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha usar, Pai, a boca do teu servo como, ó Pai, a tua boca nessa noite falando conosco. Que cada palavra, Senhor, cada frase venha invadir o coração e venha fazer morada, trazer uma boa semente. Ó Deus, que nesta noite eu venha repreender toda a fúria do adversário contra a vida dele, contra a casa dele, contra o casamento, contra os negócios, sonhos dele. Em nome de Jesus, que toda a retaliação, Pai, do inferno caia por terra nesta noite e que ele venha ser bênção nas tuas mãos para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Aleluia. Boa noite, a paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite, Deus preparou uma palavra para nós e Deus vai falar conosco nesta noite, amém? Amém. Mas antes da gente começar a palavra, queria que vocês colocassem de pé, que tem um pedido de oração para o pai do Marcos, né? Está precisando de oração. Tem mais alguém aqui que precisa de oração para um ente querido? Tem mais alguém que precisa? Não tem? Então vamos orar por ele e pedir para que Deus vá com misericórdia até ele, que Deus toque na vida dele, faça um milagre, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, nós oramos no teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor vai, meu Deus, de encontro ao Pai do Marco, Senhor. Que Deus opere um milagre na vida dele, Senhor, porque o Senhor tem o poder. O Senhor tem o poder de transformar, meu Deus, o Senhor tem o poder de curar. O Senhor tem o poder de arrancar a enfermidade, o mal que seja, Senhor. O Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. Por isso nós entregamos, meu Deus, o Pai do Marcos nas tuas mãos. E que o Senhor, meu Deus, nessa noite venha, meu Deus, tocar na vida dele. E que o Senhor venha usar de misericórdia para com ele, Senhor. E que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado na vida dele. Pois eu entrego ele nas tuas mãos, Pai, para exaltar e glorificar o teu santo nome. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gente? Pode sentar, em nome de Jesus. Hoje, Deus vai falar conosco no livro de Mateus, capítulo 7. Você já pode abrir aí. Mateus 7, ele é a continuação do Sermão da Montanha, amém? Então Deus vai falar conosco hoje, Mateus 7, e você prepare o seu coração, você esteja atento à palavra do Senhor, para que essa semente venha germinar no seu coração, essa semente venha dar fruto, e que você cresça espiritualmente na presença do Senhor, e que realmente haja uma diferença na sua vida, que você seja luz nessa terra, nesse mundo, para levar a palavra do Senhor, ganhar almas por reino de Deus, amém? Vamos ler aqui, o Salmos, Mateus 7, ele é um pouco extenso, e eu não vou me atentar a ele todo, porque ele é muito comprido e não vai dar para estar explicando ele todo. Aí depois na sua casa, se você quiser ler, continuar lendo Mateus 7, você lê, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai te dar mais entendimento, vai esclarecer mais coisas para você, amém? Então Mateus 7, capítulo 1 diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trava no teu? Hipócritas, tira primeiro a trava do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitai aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que a pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Amém? Nós vamos falar do 1 ao 6. Amém? Quando Jesus fala, não julgais para que não sejais julgado, Jesus está falando há 2026 anos atrás. Jesus estava falando com um povo que vivia naquela época. Porque naquela época o povo vivia debaixo da lei. Lei que Moisés tinha escrito e tinha passado para o povo. Então o povo vivia
debaixo de uma lei. Então todos teriam que cumprir a lei. Então Jesus, quando estava ensinando o povo, pregando a palavra do Senhor para o povo, ele com certeza deve ter se deparado com alguma situação, e ele disse para que o povo não julgasse, porque o texto diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgado. Amém? E a gente tem um exemplo aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versos 3 e 5, que diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo ao meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em próprio adultério. E na lei que nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? E agora? Jesus veio para abolir a lei? Ele veio para nos trazer a graça, mas ainda ele estava sob a lei. Então eu creio que naquele tempo o povo já era costumeiro a estar julgando o povo, porque a lei mandava que quando alguém errasse, ou pecasse, ou cometesse algum delito, tinha lei para julgar. E o povo, costumeiramente, eu não consigo falar a palavra, mas costume do povo era julgar. Então o povo já tinha esse costume de julgar aquele que errava. Só que quando chegava diante dos homens, uma pessoa que adulterou, que errou, que falhou, normalmente o homem ia dar a sentença. Por quê? Porque o homem não conhece o coração do outro homem, da outra pessoa. Então, se trazendo a prova do adultério, ou do crime, ou qualquer coisa que essa pessoa tenha feito, então o homem, com as testemunhas e com as acusações, com certeza ele ia dar a sentença de julgamento. E essa mulher aqui não foi diferente, só que eles, quando trouxeram essa mulher, elas ponharam ele diante de Jesus. Só que Jesus, ele conhece o coração de todos. Então, aqueles que estavam julgando aquela mulher, aqueles que trouxeram ela diante de Jesus e estavam dizendo que ela foi pega em adultério e que a lei mandava que tinha que ser apedrejada, Jesus, conhecendo o coração do homem, ele sabia que ali no meio daqueles homens tinha gente com situações piores do que aquela mulher, ou pessoas também em adultério ali no meio daquelas pessoas que estavam julgando, ou pessoas com pecado, crimes menores do que aquela mulher estava fazendo. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, o que Jesus disse para o povo? Você que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então você vê que, com certeza, no meio daquele povo que estava julgando aquela mulher, tinha gente com o mesmo pecado, ou pecado pior do que aquela mulher. Tanto é que eles jogam as suas pedras pelo chão e saem andando, e quando Jesus manda ela olhar, não tem ninguém. Cadê os seus acusadores? Eles não estavam mais ali na presença deles. Então essa mulher foi levada para ser julgada, e pela misericórdia do Senhor, ela não foi julgada. Jesus estava cumprindo a lei. Jesus não descumpriu a lei. Ele, na sua infinita sabedoria, ele aplicou a lei, mas Jesus ali já estava no processo de trazer a graça para o povo. Então, ao mesmo tempo que Jesus disse pela lei, você que não tem pecado, você pode atirar a primeira pedra. Ele não descumpriu a lei. Mas quando ele disse que você que não tem pecado, atire a sua primeira pedra, ele deu a entender ao povo que as pessoas tinham que pensar um pouco, porque antes de julgar alguém, a gente tem que olhar para nós mesmos. E muitas das vezes a gente está numa situação pior do que aquela que nós estamos julgando, só que a gente não consegue entender, porque julgar, muitas das vezes, é mais fácil de ser julgado. Quando a gente aponta o dedo para alguém, por causa de um erro, de uma falha, isso é muito mais fácil do que quando alguém julga você. Você está na condição de réu. Então, Jesus, na sua misericórdia, no seu conhecimento, que ele sabe de todas as coisas, ele se deparou com essa situação.
Então ele disse para o povo: não julgue para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma maneira que vocês estão julgando hoje é essa mulher que está aqui sendo julgada. Mas você, como homem falho e pecador, quando você cometer o seu erro, o seu adultério, é você que vai estar igual em sentença aqui, como se fosse essa mulher. Então você que está julgando hoje, amanhã você pode ser quem esteja sendo julgado. Então Jesus disse para nós: não julgueis para que não sejais julgados. Então Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele conhecia o coração daquelas pessoas que estavam julgando aquela mulher. E qual é o papel de nós hoje cristãos? É julgar. Aquele que teve o poder de vir julgar a humanidade, ele tinha todo o poder de fazer isso, ele não fez. Ele usou de misericórdia para com aquela mulher. E nós que é para levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, para que vidas se convertam ao Senhor, para que vidas se rendam a Deus, muitas das vezes a gente quer levar o quê? A justiça. Não cabe a nós levar a justiça aos outros seres humanos. Porque nós estamos de igualdade, porque somos todos pecadores. Não somos todos pecadores? Então como é que queremos julgar alguém se nós estamos nivelados no mesmo nível de pecado? É muito mais fácil você apontar o dedo, você acusar, você julgar, condenar, porque é o que o homem faz. Muitas vezes ele pega e já olha a situação, já julga, condena e ainda dá a sentença. E Jesus não, Jesus com a sua infinita misericórdia, ele veio e ele podia julgar, ele tinha toda a autoridade para julgar, mas ele veio trazendo o que é o amor, trazendo a graça. E dando-nos hoje a oportunidade de nós estarmos aqui adorando a Ele. Por causa dessa misericórdia, por causa desse ato de Jesus, nos dá condições de colocarmos diante dEle e pedirmos a misericórdia dEle. Imagina nós hoje orarmos a Deus, nós sendo pecador e falho, nós pedimos misericórdia de Deus e Deus olhar para nós com um olhar de justiça. Nós seríamos todos fulminados, nós não estaríamos aqui. Então Deus ele vem trazer para a sua igreja, ele apresenta para a sua igreja o amor. O papel da igreja é levar o amor para o mundo, para a sociedade, para que a sociedade seja melhor, para que a sociedade viva uma vida melhor. Porque hoje, infelizmente, pelas redes sociais, existe um julgamento tremendo. Porque muitas das vezes o julgamento de hoje não é olho no olho, não é julgar, não é apontar o dedo, mas é um disse-me-disse na internet, um julgando, um condenando o outro. Isso é entre os cristãos. Porque no mundo isso é comum. No mundo isso acontece naturalmente. Mas você vê muitas das vezes acontecer com o povo de Deus. O povo de Deus não foi chamado para julgar. O povo de Deus foi chamado para levar as boas novas do Senhor. O povo de Deus foi chamado para levar o amor de Deus. O povo de Deus foi chamado para levar a graça. Porque foi a graça que Jesus nos deu. Naquele momento ao qual ele não julgou aquela mulher, ele disse: se eles não te julgam, eu também não vou julgar. Vai e não peque mais. Então o que Jesus quer dizer para nós? Vocês estão todos em igualdade de pecado. Mas você vai, a partir de hoje, a qual essa palavra está sendo lançada, você tem um entendimento da palavra, vai e não faça mais. Vai e não julgue mais. Então Jesus, na sua infinita misericórdia, ele usa de misericórdia para conosco, e por isso hoje nós estamos aqui. Então o papel da igreja, o nosso papel como cristão, é levar o amor de Deus. Levar a graça de Deus para todo mundo. Nós temos que ser luz para o mundo. Às vezes chega uma pessoa na igreja já abatida, já com um fardo muito pesado nas costas. Já orou a Deus, já buscou, já fez de tudo. É uma pessoa que ora, que busca, mas chega na igreja com um semblante abatido. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós olhamos para essa pessoa e falamos: essa pessoa não está bem, não.
ela não tem buscado a Deus, não tem fé, a pessoa não tem orado a Deus, mas essa pessoa já está orando tanto que já até perdeu as forças. Mas quando essas pessoas chegam diante da gente, nós como cristãos, nós queremos julgar. Você está assim porque você não ora, você está assim porque você não busca, você está assim porque você está longe de Deus. Não, isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é acolher essas pessoas. O papel da igreja é receber essas pessoas com carinho, com amor, e parar para ouvir qual é a dificuldade, qual é o problema que essas pessoas estão tendo. E através de você ouvir e escutar o problema que essa pessoa tem, você ter discernimento para poder dar uma palavra. E no momento, às vezes, se você não tiver uma palavra, um abraço já conta muito. Porque pessoas muitas vezes chegam na igreja abatidas, já pensando em desistir, tirar a própria vida, e às vezes um abraço muda a história. E aí muitas das vezes chega na igreja, a gente começa a jogar outro fardo em cima, mais pesado que ela está carregando. Então nós fomos chamados para levar o amor de Deus. Deus envia pessoas aqui para a igreja para ser curada, para que o fardo dela seja tirado, porque o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é leve, suave. E aí nós, como cristãos, em vez de ajudar, nós queremos colocar mais fardo, colocar mais peso. Porque o homem, ele é apto a ajudar. O homem olha para as pessoas e se ela vê um defeito, ela já quer ajudar. E isso não é o papel nosso. Nosso papel é acolher, ajudar, tirar aquele fardo que ela já não está suportando mais. E levar essa pessoa a conhecer a Deus com palavras sutis, com palavras com carinho, com amor. Esse é o papel da igreja. Aqui não julgais para que não seja julgado. Porque com o juízo que vou julgar, serei julgado. E com a medida que tiver de medir, medirão a vós. Então, como eu estava falando, aquela mulher que estava diante de Jesus, estava sendo julgada por um crime que ela cometeu. E aí Jesus disse, vocês estão julgando, mas amanhã pode ser você que está aqui, você vai ser julgado. A igreja quer isso, nós queremos isso para nossas vidas. Muitas das vezes hoje, a gente colhe o que planta. Muitas das vezes, inconscientemente ou consciente, a gente critica alguém, julga alguém. E quando alguém vem e nos critica e julga, a gente quer reclamar. Mas muitas das vezes isso é uma colheita que a gente fez lá atrás. Quando Deus preparou alguém para você cuidar, você orientar, você ajudar, você jogou em cima dela, mas não fala. Você criticou, você julgou, você sentenciou e condenou. Então nós como igreja, a gente, em relação ao mundo, a gente está num patamar mais alto. Espiritualmente falando, a igreja está num patamar mais alto do que o mundo. Porque o mundo, ele já está perdido. O mundo já não tem mais jeito para o mundo. Mas as pessoas que estão no mundo têm jeito para elas. Jesus, ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para trazer salvação para o mundo. Ele veio trazer salvação só para a igreja, só para o povo dele? Não, ele veio trazer salvação para o mundo. Quando ele morreu por todos. Aí nós estamos acima deles, por quê? Por causa da misericórdia, por causa do Espírito Santo. Mas em questão de igualdade como homem, nós somos todos pecadores. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu entendo que a palavra de Deus é semeada no mundo todo. Todos são chamados. Mas você que está aqui na igreja, você foi escolhido. Por que você foi escolhido? Porque Deus escolhe alguém para poder levar a palavra dele, o evangelho, o amor dele. E Deus nos chamou, nós estamos aqui num culto, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo com Ele, para que o que nós aprendemos aqui, nós levar para o mundo. Levar para aqueles que foram chamados. Os escolhidos vão levar para aqueles que foram chamados.
Você não está aqui porque você é melhor do que os outros. Não, Deus viu algo no seu coração de bom. Deus te trouxe aqui, te escolheu, te pôs aqui para te instruir, para te ensinar, e você aprendendo a palavra dele, você ir levar para o mundo, para aqueles que foram chamados. Então o papel da igreja não é levar o juízo, o julgamento para o mundo, para aqueles que estão lá fora. O papel da igreja é levar o amor de Deus. É levar a graça. A graça foi dada a todos. Não é porque nós estamos dentro da igreja cultuando, Deus abriu nossos olhos, Deus abriu nossa mente, nos deu o entendimento de que só Ele é Deus, que nós temos que achar que nós somos melhor que o outro, que nós já estamos salvos e aqueles que estão lá fora estão perdidos e não merecem salvação. Então nós como igreja, nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para levar o amor a todos. Porque tem muita gente lá fora necessitando de um abraço, de um carinho, de uma palavra de transformação. E muitas das vezes Deus coloca situações diante de nós, e aí a gente é reprovado por Deus porque temos o juízo. Vamos com um sentimento de juízo, de julgar, de condenar. Então, igreja, nós como igreja, nosso papel é esse: levar o amor de Deus para aqueles que necessitam. Amém? Nós como igreja, nós temos que crescer, nós temos que evoluir espiritualmente. E quando que isso acontece? A evolução da igreja espiritualmente, isso é de cada um de nós. Se eu evoluir espiritualmente, o irmão vai evoluir espiritualmente, isso vai contagiando, e daqui a pouco a igreja, ela evolui espiritualmente. E quando a gente desvaloriza, a gente faz o que Deus quer, e isso acontece. E quando nós fazemos a nossa vontade, a vontade da carne, espiritualmente a igreja ela vai se abaixar, vai baixar no pecado. Então Deus nos chamou para que nós venhamos crescer na presença dele com sabedoria, com entendimento, para que a gente possa fazer aquilo que ele determinou para nós. Aquele que tem o direito de julgar, não julga. Ele traz o amor e a graça. E nós que temos que levar o evangelho, que é o amor e a graça, nós levamos o juízo. Então, igreja, que nessa noite a gente venha entender que o papel nosso é esse. Não olhar mais para os nossos irmãos com um olhar de julgamento. Não olhar para as pessoas que estão lá fora como se elas já estivessem perdidas, não. O olhar nosso de cristão é olhar para eles como Jesus olha. Jesus olha para eles como misericórdia, com amor. Nós temos que ser imitador de Cristo. Então nós temos que olhar lá para fora com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. A responsabilidade que nós temos diante de Deus para com aqueles que precisam da palavra é grande. Nós vamos prestar conta um dia dos nossos atos. Deus vai dizer para nós, se nós não se consertarmos, se nós não se alinharmos no que Deus tem, Deus vai falar para nós: enviar uma pessoa para você cuidar, e você fez o papel de juiz, você julgou. Então que a gente venha entender que o nosso papel é cuidar, gente. Chega gente aqui na igreja destruída. Chega gente aqui na igreja precisando de socorro. Tem gente lá fora morrendo, se destruindo. E às vezes não sabe o que fazer mais. Vamos até essas pessoas, quando Deus colocar no nosso caminho, quando pessoas chegar aqui na igreja, vamos olhar com esse olhar, o olhar que Cristo olhou. E se a igreja, se nós como igreja, nós fizermos aquilo que Jesus fez diante daquela mulher, ele agiu com misericórdia, então eu tenho certeza que a igreja espiritualmente vai crescer. E a igreja espiritualmente crescendo, isso vai ser notório. Todos vão ver o agir, o mover do Espírito Santo, e as pessoas vão começar a comentar: ali há um povo diferente. Quando eu fui naquela igreja, eu fui bem recebido. Quando eu fui naquela igreja, eu não sabia mais o que fazer, e ninguém lá me julgou. Lá me receberam de braços abertos, ouviram os meus problemas, me ajudaram, e hoje eu estou aqui ajudando outras pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de uma orientação.
Mas por que isso aconteceu? Por causa que você está na igreja, você acolheu, você recebeu essa pessoa e você instruiu o que ela devia fazer. Você não agiu como uma pessoa que muitas vezes é soberba, porque isso no meio do povo de Deus infelizmente acontece. Pessoas que às vezes se acham melhor do que os outros, porque está num patamar mais alto, ou porque tem um cargo na igreja, ou porque por si só já está dentro da igreja, já se acha melhor. Eu sou mais santo, eu sou separado. Nós estamos separados sim, mas nós estamos separados para ser luz para o mundo. Nós estamos separados para levar graça para o mundo. É por isso que Deus nos separou. Então nós não somos separados para sermos soberbos, para agir como juiz, para condenar, para levar a destruição muitas das vezes, porque uma palavra mal colocada, uma expressão mal feita, as pessoas podem entender de uma forma e você vai estar matando essa pessoa. Então o nosso papel como igreja é esse. Quando você vê uma situação a qual uma pessoa está errando, você está vendo que aquela pessoa está indo para a perdição, se ela não se converter, ela vai para o inferno, a gente tem que ir até essa pessoa e falar do amor de Deus. Então quer dizer que se a pessoa estiver errada, eu não posso ir lá, porque senão eu vou estar julgando. Não. Não é isso que está falando. Quando uma pessoa estiver precisando da palavra, precisando de uma orientação, de um direcionamento, é função do cristão ir e falar, mas falar com quê? Com sabedoria, com discernimento, com entendimento. E eu tenho certeza que quando você recebeu uma palavra do Senhor, você foi evangelizado, se alguém chegasse truculento com você, apontando o dedo, ou te acusando de alguma coisa, provavelmente você não estaria aqui. Provavelmente alguém teve paciência com você, trabalhou com você, e você viu o agir de Deus, porque quando a pessoa tem esse discernimento de agir através do Espírito Santo, ele, com as palavras que ele diz para aquela outra pessoa, ela é convencida, porque quem convence é o Espírito Santo, através da palavra. Então essas pessoas com certeza vão se achegar a Deus, porque você usou de sabedoria para falar com ela. Agora, se você tivesse chegado lá, tivesse colocado um fardo, tivesse já apontando os erros daquela pessoa, provavelmente ela não estaria aqui, você teria matado ela. Amém? Aqui no 3 diz assim, porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não verdes a trava que está no teu olho. É aquele ditado, né? Muitas vezes eu falei, julgar os outros é fácil. Apontar o erro dos outros é fácil. Mas nós olharmos para os nossos erros, a gente não consegue. Às vezes isso é involuntariamente. Você comete erros, você mesmo não está percebendo. Mas você acha de julgar os outros. Você acha que é certo apontar o erro daquela pessoa para que ela se conserte. Você acha que é apontando, acusando que ela vai se arrepender. Não, não é. E muitas das vezes nós estamos julgando, condenando, e nós estamos pior que aquelas pessoas. Porque muitas das vezes, como um cego que era o outro, como nós queremos tirar o argueiro do olho das pessoas se nós temos no nosso? Nós não conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Nós não conseguimos olhar para nós e ver as nossas próprias falhas. Como que nós vamos ajudar os outros? Não tem como ajudar. Primeiro, nós como igreja temos que nos consertar diante do Senhor. Temos que nos alinhar naquilo que Deus tem para nós. Buscar em Deus a ajuda, buscar em Deus o arrependimento, se consertar diante dele. Após o conserto, aí nós temos a autoridade para ir e aí ensinar e tirar, ajudar aquelas pessoas a sair da situação que elas se encontram. Porque é muito fácil você apontar o dedo, você julgar, mas você não viu o seu próprio erro. Então que nós venhamos olhar para nós mesmos. Nós venhamos parar, muitas das vezes, refletir qual está sendo as nossas atitudes. Porque às vezes você está querendo ajudar alguém, mas você se encontra pior do que aquela pessoa.
Então, primeiro nós temos que parar, analisar a nossa conduta, analisar aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo, diante da sociedade, está tendo um bom resultado ou um mau resultado. Às vezes tem muito cristão que vai andar na rua, é mal falado, é apontado o dedo para ele por causa das atitudes. Mas ele vive pregando o Evangelho, vive falando para pessoas que estão precisando, ele fala, mas as pessoas vão falar assim, mas eu vou dar ouvido para essa pessoa? Ela está pior do que eu. Então, que nós venhamos olhar para nós, que nós venhamos nos alinhar no propósito do Senhor, que a nossa vida venha estar diante do Senhor com retidão, para que nós possamos ser luz para o mundo, levar a palavra do Senhor, levar o amor do Senhor para o mundo, e assim a alma ser salva. Deus, Ele vai se alegrar com essas atitudes, mas o primeiro passo é reconhecermos a nossa falha, reconhecermos aquilo que estamos fazendo, às vezes, muitas vezes diante do Senhor não está sendo aprovado, está sendo reprovado. Então nós como igreja, nós temos que se pôr diante do Senhor com temor diante da palavra dele, porque todos nós vamos prestar conta, todos nós vamos estar diante do Senhor um dia, e Ele vai cobrar de nós as nossas atitudes. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Amém? Então, gente, vamos nos alinhar no que Deus tem para nós. Jesus, Ele não veio para julgar o mundo. Jesus, Ele veio para salvar. Jesus ainda vai vir como juiz, mas quando Ele veio e se entregou na cruz, Ele não se entregou lá para julgar a humanidade. Não. Ele veio para trazer salvação. E a salvação é para todos. Ah, nós estamos aqui na igreja, você acha que porque nós estamos na igreja, nós já estamos salvos? Não. Nós temos que buscar a salvação todo dia. Nós temos que colocar diante de Deus, se arrepender do nosso pecado, das nossas falhas todos os dias. Então, que a gente venha entender que nós, como igreja, nós temos que nos colocar no patamar mais alto. Nós estamos no patamar mais alto. Mas que esse patamar mais alto, espiritualmente falando, é para que isso atinja as outras pessoas. Tem muita gente aí fora necessitada, morrendo. E muitas vezes o que é feito aqui, o que é falado aqui, reflete lá fora. As nossas condutas que nós temos aqui na igreja, muitas das vezes não condiz com a conduta que nós temos em casa, no trabalho, lá fora. Porque lá fora é fácil, ninguém está vendo. Lá fora a gente faz as coisas, o pastor não está vendo. Então, quando aqueles homens foram julgar aquela mulher, Jesus sabia o que cada um estava fazendo. Então, muitas das vezes as pessoas vão julgar você, ou você como cristão, você vai ter discernimento, entendimento, para receber aquele julgamento, e você vai se analisar, você vai olhar se realmente aquilo está errado em você. Repreende o tolo e você terá um problema. Repreende o sábio e ele ficará mais sábio. Então nós como cristãos, a gente muitas vezes quando recebe uma repreensão, nós temos que ser sábios. Temos que parar, analisar e ver se realmente aquilo que foi falado é verdade. Então nós temos o discernimento do Espírito Santo. Nós temos uma direção. Muitas das vezes o Espírito Santo por si só já fala no nosso coração. Quando estamos com falha, quando estamos errando, o Espírito Santo já fala. Então nós já temos alguém que nos aconselha, que nos ajuda. Mas quem está lá fora não tem. Quem está lá fora precisa. E nós somos o canal, nós somos aqueles que Deus chamou para levar essa luz, essa paz, a salvação para eles. Então nós como igreja, nós temos que evoluir na questão espiritual de julgar. Não cabe a nós julgar. Principalmente quando um julgamento por fofoca. Às vezes alguém faz uma fofoca de você, ou interpreta algo errado a respeito da sua pessoa, e sai falando por aí e todo mundo julga.
todo mundo já te condena. Ou a gente mesmo, alguém fala de alguém lá fora e a gente já condena aquele que está lá fora por causa de uma fofoca. A gente estava aqui no estudo de segunda-feira, estávamos falando de heresias, e no meio do estudo a gente estava falando que algumas pessoas não acreditam em Jesus. Muitas pessoas não veem Jesus como um Deus. E na hora que estava sendo dito isso, entrou uma pessoa aqui na igreja. Ele estava meio alterado, tinha bebido. E quando ele ouviu isso, ele começou a discutir. Ele começou a gritar que não era isso, não era aquilo que estava sendo falado. Mas ele viu o contexto do que estava se falando. Mas ele entrou e ouviu só isso. Aí ele pode sair lá fora e fazer um julgamento errado da igreja? Pode. Ele pode sair falando pela Vila Cléo toda que a igreja, a renovação daqui, não reconhece Jesus como Deus. Isso é uma fofoca. E muitas das vezes, a pessoa, por interpretar ou ouvir alguma coisa bem por cima, já sai falando, defamando, e aí vira-se uma fofoca, vira-se um problema que não tem tamanho, e para consertar isso dá trabalho. Então a questão de fofoca, de ouvir certo tipo de conversa e sair tomando posicionamento, de falar muitas das vezes aquilo que não entendeu, de forma errônea, a gente vai causar um problema, isso vai causar um julgamento, e às vezes você está sendo defamado, você não sabe. Então a gente tem que ser tardio para falar. Nós temos que ter a mansidão, domínio próprio. A gente tem que ter isso, porque o Espírito Santo nos deu isso. Para tomar decisões, para orientar, para falar, a gente tem que ser tardio, a gente tem que ouvir, analisar a situação o todo, para que a gente possa falar ou orientar aquela pessoa de uma maneira correta. Porque infelizmente isso acontece no meio da igreja. A igreja passa por isso. E é todas as igrejas. Então o que Deus quer de nós é que nós não façamos o papel de juiz. Nós venhamos sim fazer o papel de servo, de filho, para que nós possamos levar o amor dele. Ele nos deu tudo isso, ele nos deu a graça, o amor, para que isso fosse levado. Então que nós aqui na Vila Cléo, que nós nessa igreja, a gente a partir de hoje venha mudar o nosso pensamento em questão de apontar o dedo, de julgar, de tomar decisões às vezes precipitadas, causar um problema na vida do irmão. Porque nós estamos numa comunidade, nós estamos numa igreja. E nós que estamos aqui vivendo o irmão, a gente não pode ter esse tipo de pensamento de criticar ou julgar alguém. Às vezes você não se dá bem com uma pessoa, isso já é um motivo, às vezes, para você, já não gosto muito dela, então eu já vou sair defamando. Não, isso não é o nosso papel. Isso não deveria acontecer no meio da igreja. Eu não se dou bem com aquela pessoa, mas todo mundo cultua o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está dentro de cada um, e a gente às vezes não olha por mão, não vou para o cara. Eu não gostei daquele irmão. Não é isso que Deus tem para nós. Todo mundo professa o mesmo Deus. É o mesmo Espírito Santo que trabalha na vida de todos. E aí a gente quer julgar, quer condenar. Às vezes, só por ele não vir com a cara da outra pessoa, a gente já julga, condena, dá até a sentença já. Então, igreja, que nós venhamos se atentar à palavra de Deus. Deus está falando aqui, não julguei para que não seja julgado. Ele está nos orientando. Está falando para nós, filhinhos, não façam isso. Mas esse tempo era na lei, e agora estamos na graça. Mas é na graça. Então Jesus já estava fazendo a inversão, para sair da lei, para entrar para a graça. Então, mas nós estamos na graça, então nós podemos julgar? Não. Não é o papel da igreja. Não é o papel nosso. Aí
é bom que os irmãos vivem em união, paz. Porque nós somos espelho. A igreja está numa vitrine e todo mundo está olhando. Todo mundo está esperando o mover do Espírito Santo naquela igreja. E como que a gente vai fazer o mover do Espírito Santo se a gente não obedece? Se a gente quer executar, em vez de levar a paz, o amor, em vez de levar a salvação para toda, a gente quer exercer papel a qual não cabe a nós. Então nós como igreja, a gente tem que se atentar a isso. A gente tem que ajudar aquelas pessoas que estão errando a superar os seus erros. Nós temos que ir lá e tirar o fardo que ela já está carregando, que muitas vezes ela já não está suportando mais. Nós temos que ajudar essa pessoa, tirando o fardo dela, para que ela possa ter fôlego para respirar. E aí ela tendo uma tranquilidade, uma paz, você com amor, com jeito, com mansidão, você vai pregar o Evangelho para ela, e ela vai entender o amor de Deus, e essa pessoa vai se converter a Jesus. E ela vai estar aqui no nosso meio adorando o mesmo Deus que você adora, que eu adoro. Agora, se nós não soubermos nos comportar diante de pessoas com problema, porque lidar com pessoas que têm problema não é fácil. Uma pessoa que tem problemas, muitas das vezes ela já chega perto de nós estourando. Uma pessoa que tem problema, ela já chega perto de você, já falando coisas que você duvida. E aí você vai julgar essa pessoa porque ela está falando isso. Não, ela já está num ponto a qual ela não aguenta mais, a qual ela já não sabe mais o que fazer. E aí a gente fala, você tem que se consertar, você não aceita Jesus, você não busca, você não quer saber de Deus. Não, ela não quer ouvir isso, porque isso ela já ouviu muito lá fora. Ela já ouviu do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, todo mundo julgando, condenando, jogando pedra. Ela já ouviu isso, ela já chegou num ponto que ela veio para a casa de Deus esperando que a igreja o receba e ajude ela a tirar esse fardo, para que ela se sinta leve, para que ela seja acolhida na igreja. E aí nós, como cristãos, não sabemos receber, nós não sabemos conversar, não sabemos dialogar, e muitas vezes acabamos afastando essa pessoa mais ainda do mundo. Então a gente tem que ter responsabilidade. Quando a gente está numa igreja, isso não é só para quem prega, pastores da igreja, obreiro, mas é para todos. Todos têm esse papel. A responsabilidade do pastor é maior. Porque as ovelhas estão aqui, ele cuida. Muitas das vezes ele tem que parar para ouvir todos. Às vezes chegam pessoas diante dele com problemas que não tem uma solução, e aí ele tem que ir lá e orientar, dar uma saída, dar um norte para aquela pessoa, e aquela pessoa vai seguir naquele norte, porque tem a direção do Espírito Santo e vai dar certo. Mas se uma pessoa chegar até você e você já atribulada, um monte de problema, uma pessoa que já orou tanto, já buscou em todas as formas e não encontrou uma saída, como que você vai receber? Como que você vai orientar? Como que você vai instruir essa pessoa o que ela deve fazer? Então é isso que Deus hoje está fazendo com a igreja. Deus está falando conosco hoje. Filhinhos, a partir de hoje, age diferente. Não haja como apontando o dedo ou querendo ser uma pessoa que julga. Não, mas use de misericórdia. Eu não usei de misericórdia para você. Como eu disse aqui há pouco atrás, se nós orássemos a Deus, e toda oração que nós fizéssemos a Deus, nós recebêssemos uma parte de Deus. Você chega uma hora que você não vai orar mais, velho. Você ora para Deus, Deus só me repreende, Deus só me julga, e Ele tem todo o direito de julgar. Porque nós somos pecadores. Ele é o juiz. Mas Ele sendo Deus, Ele não julga. Filhinho, você errou? Tá bom. Ele se arrependa, peça perdão, e bom, não digo nada. Então nós, como igreja, nós temos exemplo, nós temos Jesus. Como Jesus ele se comportou? Nós somos discípulos dele, então é esse comportamento que nós temos que ter. Aquele que está apto a julgar não julga. Ele perdoa. Ele restaura, ele transforma. Ele muda, ele faz uma nova criatura.
O sangue dele na cruz te lava de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Ele não tem nenhum, nós só temos um adversário, que é o acusador. Satanás, esse é o acusador, esse é o que vai diante de Deus e julga e aponta o dedo e acusa. Nós não somos do lado de baixo, nós estamos do alto. Então o papel de acusar deixa para o Satanás, porque é o papel dele. O papel da igreja é levar vida, levar salvação. E muitas das vezes a gente está envergonhando a igreja. Às vezes inconscientemente, às vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus e você não percebe que você está fazendo algo que está desagradando a Deus. E aí você, muitas das vezes alguém vai chegar para você, vai te repreender, e se você não estiver alinhado com o Espírito Santo, você não vai aceitar a repreensão. Repreendo o sábio e ele se tornará mais sábio. Quando estiver conversando com alguém, se você estiver num debate com alguém, você está tete a tete, você está empatado. Mas se chegar mais uma pessoa no meio da conversa, e nessas 3 pessoas conversando, se virar contra você, 2 pessoas falando contra você, você debatendo, você já tem que parar, já tem que acender o farol amarelo já. Se chegar mais uma pessoa e começar a falar, e você perceber que as 3 estão falando com você de algo que você não está enxergando, é hora de vermelho. Então quando você conversa com alguém que você está falando tete a tete, você ainda pode debater, mas chegou 2 ou 3 pessoas e está falando com você de algo, é porque tem coisa errada. Então a gente tem que ir ali parar, analisar e realmente procurar aquela falha, aquilo que nós estamos errando, e se consertar diante de Deus. Então a igreja, esse é o papel da igreja. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor, e nós não estamos aqui para fazer o papel de juiz e julgar ninguém. Amém? Aqui no verso 4 diz assim: ou como dirás ao teu irmão, deixa eu tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trava no teu? Às vezes a gente quer ajudar, a gente tem uma boa intenção, a gente vê uma pessoa com dificuldade, a gente quer ajudar. E às vezes a gente está pecando, errando, falhando mais do que aquela pessoa. Então nós temos que olhar para nós e vermos se nós realmente estamos praticando o que Deus tem para nós. Bem? No 5 diz assim, aí é uma palavra minha forte: hipócritas, tira primeiro a trava do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa palavra aí, hipócrita, seria uma hipocrisia minha, estar aqui pregando uma palavra, pedindo para o povo se consertar, e eu aqui me sentindo a última bolacha do pacote. Eu achar que eu estou pregando hoje, eu estou num nível acima da igreja, eu estou numa espiritualidade maior que a igreja. Isso seria uma hipocrisia, porque eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Erros, consciente e inconscientemente, a gente faz. Então seria hipocrisia a gente apontar o dedo, professar algo para alguém, a qual todo mundo está olhando para você e está vendo que você está em falha. Eu vou evangelizar alguém, mas essa pessoa está vendo que eu estou pior que ela. Às vezes você passa num lugar e tem alguém da igreja, vamos supor, num bar bebendo, aí você já chega, já sai espalhando para todo mundo: o fulano estava bebendo, já começa a condenar, julgar, e aí quer pregar para aquela pessoa, se arrepender, porque senão vai para o inferno. Então, e às vezes você não bebe aqui em Mogi, mas você vai beber lá em Suzano. Ah, vou lá em Suzano que ninguém está vendo. Ah, só que lá em Suzano eu só não bebo, aí eu fumo um cigarrinho, aí eu estou me prostituindo. Porque quando eu chego aqui na igreja e vejo um irmão errando, eu quero acusar ele, eu quero tirar do olho dele o arqueiro, sempre que tem um desse tamanho no meu olho. Todo mundo está vendo e eu não estou.